Vamos aos números. Olha aí a ficha técnica da pesquisa Atlas Intel, realizada de 15 a 20 de agosto de 2024, com 1.803 eleitores em São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%. O registro no TSE é sob o número 02504/2024. Vamos lá, os números da pesquisa com os candidatos colocados para avaliação do eleitor, pesquisa estimulada. Guilherme Boulos, do PSOL, 28,5%. Ricardo Nunes, MDB, 21,8%. Pablo Marçal, PRTB, 16,3%. Tabata Amaral, PSB, 12%. Datena, PSDB, 9,5%. Maria Helena, do Novo, 4,3%. Altino Prazeres Júnior, do PSTU, 0,3%. Ricardo Senese, do Unidade Popular, 0,2%. João Pimenta, do PCO, não pontuou. Não sei, 0,9%. Branco e nulo, 6,2%. Agora nós preparamos um recorte que compara a última pesquisa deste instituto com a realizada agora. Então, veja como foi o movimento dos 5 principais candidatos que estão na disputa nessa tabela aí, Francis, que está no vídeo. Vamos lá. Guilherme Boulos tinha 32,7%, caiu para 28,5%. Ricardo Nunes tinha 24,9%, caiu para 21,8%. Pablo Marçal tinha 11,4%, subindo para 16,3%. Tabata Amaral tinha 11,2% e subiu para 12%. Datena tinha 9,4% e agora tem 9,5%. Então, os números dessa pesquisa que mostram Guilherme Boulos na liderança da corrida pela Prefeitura de São Paulo. Agora, mostra também essa ascensão do Pablo Marçal, do PRTB, apesar de todas, vou pegar emprestado uma expressão que o Francis trouxe ontem aqui no programa, todas as presepadas que ele aprontou, não só no debate, mas nas entrevistas que concedeu da semana passada para cá. Professor, qual a avaliação que o senhor faz, professor? Olha, vamos ver, as pesquisas variam muito, né? Amanhã, salvo engano, ou no máximo depois da manhã, na sexta, vai sair a pesquisa Datafolha, né? Entre outros institutos que vão divulgar pesquisas sobre a eleição municipal aqui em São Paulo. Claro que é muito difícil comparar a pesquisa de um instituto para outro, porque a metodologia é diferente. Alguns fazem a pesquisa por telefone, outros fazem a pesquisa visitando domicílios e outra com as pessoas em circulação. São resultados muito diferentes, porque são metodologias distintas. Também o número de entrevistados e o local onde eles foram entrevistados, as várias zonas da cidade, influenciam, evidentemente, o resultado final. Então, no campo da estatística, vai haver certamente muita variação com o que vai sair depois. As novas pesquisas ainda, tudo indica, nessa semana. Eu acho, por fim, examinando esse quadro, a questão do Marçal é muito mais reflexo dos 2 debates que ele acabou participando e de que foi falado, porque a maior parte das pessoas não sabiam que ele era aqui na cidade de São Paulo. Então foram procurar, os dados do Google mostram isso, o número de acessos, quem é Pablo Marçal, né? E achou engraçado, patético, alguns outros engraçado, o que ele falou, aquele eleitorado sem muita consciência política, né? Que é o que ele busca atingir. Então, eu acho que, nesse sentido, esse resultado não pode ser visto como um resultado político eleitoral. Ele é enganoso, né? Porque nós temos um processo, por fim, muito pequeno, muito no tempo, muito curto para a eleição. É uma das eleições em que há o menor propaganda no rádio e na TV.
porque a entrada do rádio na TV muda também esse resultado, né? Porque vai atingir um outro público, que sequer sabe quais são os candidatos efetivamente que estão concorrendo. Então, acho que o cenário vai ficar até agora, é Boulos e Nunes. Os outros contendores estão bem atrás. A Tabata, eu não acho que ela vai ficar com tenho certeza, com 2 dígitos, né, na eleição. Datena estaria próximo a 2 dígitos. O Marçal vai cair, se é que ele continuará candidato, tendo em vista os diversos problemas que ele vai ter com a justiça eleitoral. E tudo também passa por dia 7 de setembro, quando os bolsonaristas vão fazer um ato extremista na Avenida Paulista. E aí vai ficar a pergunta se o prefeito vai comparecer ou não. E vai ficar a pergunta também se o Marçal não vai ser convidado, com certeza, mas ele vai estar de bico na manifestação, porque ele não vai ser convidado, já ficou bem claro isso. Então isso é no eleitorado mais extremista, né? Vamos ver o que vai ocorrer. Vamos lembrar que o malufismo não morreu em São Paulo, ele está vivo. Paulo Maluf hoje está descartado politicamente. E o malufismo tem uma longa história aqui na cidade, de vitórias e de derrotas. E sempre foi aproximadamente inicialmente um quarto do eleitorado. Desde 1988, nós estamos falando de longa duração. E o Pablo Marçal está querendo pegar esse nicho. Vamos ver se ele vai conseguir ou não. Lembre-se que em 2000 o Bruno Covas foi reeleito prefeito sem precisar fazer acenos para a extrema-direita. Pelo contrário, ele bateu de frente com o Jair Bolsonaro. Então veja como a política é dinâmica aqui em São Paulo. Vamos aguardar. Aviso, pode deixar na tela o gráfico aí, Nájila. Eu entendo que o Guilherme Boulos ele está consolidado para o segundo turno, porque os que disputam o mesmo eleitorado dele estão muito abaixo. No caso, a Tabata, basicamente a Tabata, que é quem disputa ali a centro-esquerda com ele. Já o Ricardo Nunes tem que se preocupar aí com essa ascensão do Marçal, que eu vejo o Marçal não como um Bolsonaro, eu vejo ele como um Milei. Alguém que não é que ele é um antigo da política, que quer se mostrar contra a política. Eu acho que ele é como o Milei, alguém que quer destruir a política. E existem os aloprados, existem os delinquentes, uma porção na sociedade brasileira que abraça essa tese, assim como houve na Argentina. Não é no mesmo patamar, porque lá a gente teve estragos de arrasar tudo à direita e à esquerda, lá na Argentina, né? E aí o Milei acabou campeando na terra arrasada. Agora, quem tem que se preocupar, imagino eu, é o Nunes, mas essa é a minha opinião. O que você acha, Franci? Amadeu, eu acredito que, inclusive, indo no sentido do que você falou sobre o Ricardo Nunes, já começou e vai se intensificar a operação do bolsonarismo contra o Pablo Marçal. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro já classificou o corte como mentiroso, porque o Marçal disse que não havia o procurado por um apoio, e na CNN o Bolsonaro disse que ele mentiu com essa declaração. Nós já estamos observando embates também de filhos de Jair Bolsonaro com Pablo Marçal. Aqui. Sim, mostramos aqui no Agora Brasil. Então, esse campo radical, extremista, já está se movimentando para desidratar o Pablo Marçal, porque ele também é visto como uma ameaça pelo bolsonarismo, porque o Bolsonaro quer ser o protagonista desse grupo político. Ele não quer ninguém acima dele. E o Pablo Marçal, com essas presepadas, com as loucuras dele que ele apresenta, ele tem um potencial para atrair um eleitorado mais extremista. Então vai iniciar ainda mais, vai se intensificar ainda mais essa operação do próprio bolsonarismo contra o Pablo Marçal. Então por isso eu aposto que o segundo turno é Boulos e Nunes. O Francis tem razão. O Marçal é a ameaça ao Nunes e é a ameaça ao Bolsonaro, Apoliana. Mas eu acho que, independente do movimento desses líderes do bolsonarismo,
o Pablo Marçal consegue, ele tem ressonância entre os mais radicais, a forma com que ele se comunica, com que ele divulga vamos dizer assim, as propostas não, né, as sandices dele, né, as sandices. Então ele sabe se comunicar com essa ala mais radical. Então, independente do que vá se dizer, eu acho que sim. Eu até tinha comentado no nosso grupo, né? Eu digo que se brincar, o Pablo Marçal vai para o segundo turno. E eu acho que sim, o Nunes tem que tomar cuidado, porque o Pablo Marçal pode acabar ganhando no grito essa vaga no segundo turno lá em São Paulo. E aí, bom, deixa eu ouvir a Marta, porque eu queria, no final, colocar uma última posição envolvendo os estamentos legais e esse jeito criminoso que o Marçal está atuando na política. Pois não, Marta? Amadeu, só dando continuidade aqui ao que o Francis já tinha mencionado, dos bolsonaristas que estão indo contra o Pablo Marçal, inclusive Ciro Nogueira chamou ele de oportunista eleitoral esse final de semana, publicou vários vídeos onde Pablo Marçal criticou Bolsonaro no passado. Então, de fato, está havendo essa corrente aí de nomes de lideranças bolsonaristas contra Pablo Marçal. E o que eu digo é que, sim, eles estão se sentindo ameaçados. É o que eu vejo que está acontecendo. Muita gente pode se perguntar se esses vídeos, se esses cortes que ele pega, essas palhaçadas que ele faz nos debates e coloca nas redes sociais, pode chegar a se converter a votos. E o que eu vejo nessa pesquisa é que isso pode sim acontecer. Eu concordo com a Poliana, eu acredito que as estratégias que ele está utilizando hoje nessa campanha podem sim estar surtindo um efeito, porque quem não é como nós, quem não acompanha a política diariamente, porque esse é o nosso trabalho, é o que a gente faz todos os dias, a gente sabe quem são os candidatos, sabe quais são as propostas deles, sabe qual faz mais sentido, qual faz menos sentido. Tem gente que não acompanha a política todo santo dia como nós. Então, pega e tem acesso a um vídeo, a um corte de um debate que o Pablo Marçal pega uma carteira de trabalho e aponta para outro candidato. As pessoas, muita gente pode se sentir atraído por aquele tipo de vídeo e atraído por aquele tipo de ideia. Então, é exatamente o que você falou, Poliana. Eu estou só exemplificando. Então, quem não tem esse conhecimento da totalidade dos fatos, tem uma visão mais ampla sobre a situação, se atrai por aquele tipo de conteúdo e, na minha visão, pode sim chegar a converter aquela atração ao voto. E alguém, inclusive, que diz assim, que é contra tudo isso que está aí, contra o sistema. Uhum. É isso. E mais, quando se fala assim, quem é o substituto do Bolsonaro? Aí eu sempre pergunto, o Tarcísio. O Tarcísio teria coragem de pronunciar as frases que o Bolsonaro pronuncia? Por exemplo, o Tarcísio teria coragem de fazer o que o Marçal está fazendo nessa campanha? Do negócio do aspirador, do gesto aqui do nariz, de chamar o adversário de aspirador de pó, de como traz aqui a manchete da Poliana, mostra aí a manchete da Poliana. O Tarcísio